Pessoal, vamos conhecer agora a medição de nível ultrassônico. Muito bom devido à perda de carga zero. Então, os medidores de vazão ultrassônicos podem ser de dois tipos: medidores de efeito Doppler e medidores de tempo de trânsito. Os transdutores podem ser presos à superfície externa da tubulação ou com contato direto com fluido. Então, temos modelos que podem ter contato com fluido, outros não. Temos aqui um exemplo de dois medidores. Primeiro, vamos conhecer o que é o efeito Doppler. O efeito Doppler é causado pelo movimento da fonte sonora em relação ao observador que recebe esse som. Devido ao movimento, o observador percebe a frequência diferente da frequência real do som emitido pela fonte. Temos aqui o exemplo de uma ambulância emitindo um som em forma de sirene. Temos aqui uma pessoa ouvindo este som. Então, dependendo da distância e o movimento, a velocidade deste objeto que está causando o som, ele vai ser percebido pelo ouvinte com a frequência diferente. Exemplo claro aqui, ó. Temos aqui um carro passando na rua. Então, temos aqui o observador 1 e um observador 2. Então, o som que o motorista ouve dentro do carro tem esta frequência aqui, ó. O carro está sendo conduzido da esquerda para a direita. O observador que está se afastando do carro vai perceber o som com uma frequência menor. Já o observador que está no sentido a favor do carro, ou seja, o carro está se aproximando dele, ele vai perceber o som com uma frequência mais alta. Já perceberam quando vocês estão na rua e chega assim uma ambulância ou um bombeiro com a sirene? Você percebe a sirene com o som de um jeito, depois que ela passa de você, o som está de outro jeito. Então esse é o efeito Doppler. O som é o mesmo, só que como ele está em movimento, você percebe de formas diferentes. Então o que isso tem a ver com o nosso medidor ultrassônico? Então nós temos aqui um transmissor de ondas ultrassônicas e um receptor de ondas ultrassônicas. Aqui temos o fluido em movimento. Então, ele opera com líquidos que contêm partículas sólidas ou gasosas. A variação de frequência ocorre quando as ondas são refletidas pelas partículas móveis do fluido. Então, o transmissor emite as ondas ultrassônicas e as partículas que estão se movendo dentro do fluido vão refletir as ondas ultrassônicas. Então, esta variação de frequência, vejam que aqui temos uma certa frequência, aqui outra frequência, será proporcional à velocidade desse fluido dentro da tubulação. Então é dessa forma que esse medidor consegue medir vazão utilizando o efeito Doppler do sinal ultrassônico. O outro tipo de medidor é de tempo de trânsito, muito semelhante àquele medidor de nível que vocês conheceram lá no primeiro período, tá? Então, quando um pulso ultrassônico é dirigido a favor da direção do fluido, sua velocidade é adicionada à velocidade do fluido. O que quer dizer isso? Temos aqui um fluido passando. Então, esse sensor aqui vai emitir um pulso ultrassônico, um sinal. Então, esse sinal ultrassônico ele vai ser acelerado pelo fluido. Então, o fluido vai acelerar esse sinal ultrassônico. Já esse aqui, ó, que emite um sinal ultrassônico contra o fluido, contra a velocidade do fluido, ele vai ser desacelerado pelo fluido, porque esse sinal verde está a favor do fluido, esse sinal laranja está contra o fluido. Então, temos aqui em laranja o sinal que está contra o fluido, ou seja, quando um pulso ultrassônico é dirigido contra a direção do fluido, sua velocidade é desacelerada pela velocidade do fluido. Então, dessa forma, ele consegue detectar a velocidade desse fluido
utilizando a aceleração e a desaceleração do sinal, utilizando os sensores ultrassônicos. Exemplo aqui, ó. Temos aqui um transmissor e um receptor. Então, o sinal emitido pelo transmissor, recebido pelo transmissor, gastou um tempo chamado de T1, porque aqui ele está contra o fluido, então ele demorou mais para poder fazer esse trajeto. Já a favor do fluido, ele gastou menos tempo para poder fazer esse trajeto, porque ele está a favor do fluido. O fluido ajudou o sinal ultrassônico a chegar lá no receptor. Então, o tempo gasto, a diferença de tempo gasto com o sinal contra e o sinal a favor, vai ser conhecida a velocidade do fluido. E você conhecendo a velocidade do fluido, pela equação de Bernoulli, lá da física, vocês conhecem a vazão do fluido. Ok? Então o sensor ultrassônico ele é muito versátil e muito bom por causa disso aqui. Ó. Ele pode ser montado externo na tubulação. Ele não é invasivo. Ele tem perda de carga zero. Olha esse modelo que legal. O transmissor e os dois sensores posicionados na tubulação. Então ele pode ser montado de umas formas diferentes. Temos aqui esse modo de instalação conhecido como W, porque o sinal vem aqui, bate aqui, vai lá em cima, volta e retorna aqui no sensor. Temos a instalação em V, o próprio nome já diz, e é em Z, onde você coloca o sensor de um lado e o transmissor do outro lado da tubulação. Isso vai depender do diâmetro do tubo, tá? O diâmetro do tubo que vai determinar a forma de montagem. Então, para instalar esse cara aqui, você tem que seguir todas as instruções do manual, instalar a distância entre eles certinha, não pode ter desvio. Se esse cara aqui tiver montado um pouco à frente, ele não vai receber o sinal transmitido. Então tem todo o cálculo, toda a orientação necessária para poder fazer a instalação de forma correta. Uma vez instalado de forma correta e fixar ele bem para ele não se soltar, para ele não bambear. Então é alegria na certa, tá? Sensor baixa perda de carga, não invasivo, de fácil manutenção e caro também, né, gente? Nem tudo são flores. Temos um exemplo aqui dele em flangeado. Eu não vejo muita vantagem nesse sensor ultrassônico flangeado não, tá? Fica a mesma coisa de um magnético, né? Mesma coisa. Ele perde a principal característica dele, que é a versatilidade. Então eu não vejo muita vantagem não, mas deve ter alguém que prefere. Temos aqui o exemplo de um montado, né? Do modelo flangeado. Então, quais são as vantagens do medidor ultrassônico? Ele tem uma precisão muito elevada, ele apresenta uma garantia elevada, pois não possui peças móveis, igual turbina, que tem peças mecânicas, que precisa de lubrificação constante. Então, por não possuir peças móveis em contato com o fluido, não pode estar sujeito a desgaste mecânico. Outra coisa muito legal, possibilita a medição de tubos com diâmetros que vão de 1 a 60 polegadas. Imagine um sensor magnético para uma tubulação de 60 polegadas, um custo muito alto, né? Mas também, depois falamos disso. E a medição é independente da variação de temperatura, densidade e pressão do fluido, ou seja, não precisa de nenhuma compensação, como os medidores por pressão diferencial. A desvantagem dele é um custo muito elevado nas aplicações em tubos de pequenos diâmetros, ou seja, um medidor ultrassônico, um tubo de 1 polegada, tem um custo quase o mesmo de um de 60 polegadas, se for aquele que monta os sensores por fora, né? Então, para tubos de pequenos diâmetros, ele torna-se caro devido
devido ter outros modelos com custo mais baixo para diâmetros menores de tubos. Beleza?